Pessoal, nós continuamos aqui na região de Görem, na Turquia, e esta parte onde nós estamos aqui é um museu a céu aberto. O que você tem nesse museu aqui? Uma das primeiras ordens monásticas do mundo, construída depois das ordens monásticas que foram feitas lá na África. Deixa eu explicar para você um pouquinho o que seriam as ordens monásticas. Para isso eu tenho que voltar um pouquinho antes da história do cristianismo, eu tenho que voltar à época de Alexandre o Grande. E você pode estar perguntando, o que Alexandre o Grande tem a ver com as ordens monásticas? Bom, Alexandre o Grande dominou muita parte do mundo, você sabe disso. Ele caminhou mais de 5.000 quilômetros com seu exército e cada ponto que ele conquistava, ele ia para diante e nunca retornava. Ele chegou a ir até a Índia. Aí nós temos um fenômeno cultural muito curioso ocorrido a partir das conquistas de Alexandre o Grande. É que Alexandre levou consigo a cultura grega, tanto a mitologia quanto a filosofia grega. De modo que, até Alexandre, eu posso dizer que a cultura grega era apenas grega, mas depois de Alexandre, a cultura grega se tornou cultura mundial. Aliás, tão mundial que mesmo na época do Império Romano, o grego ainda era a língua franca, falada por todas as partes do Império. Pois bem, na época que Alexandre esteve na Índia, ao que tudo indica, ele ficou admirado por muita coisa da cultura indiana, inclusive a ideia que eles tinham de homens santos, homens virtuosos. Até hoje, quem vai à Índia pode ver esses homens. São aqueles, por exemplo, que ficam com o voto de ficar para sempre com a mão para cima, que não comem, que deixam a barba crescer, que andam nus pela rua. São homens que relegaram ao esquecimento todo o prazer humano. Enfim, homens que tiveram, segundo a crença deles, um total e completo domínio sobre o seu corpo. Homens que não são mais tocados pelas paixões humanas. Pois bem, Alexandre se admirou com isto e começou a deixar, por onde passava, a ideia de que os homens virtuosos, arites, como diz em grego aristes, de onde vem a palavra aristocracia, os virtuosos no poder, os homens virtuosos não eram geralmente os políticos, mas sim aqueles que conseguiam o domínio sobre o seu corpo. Isto criou uma filosofia grega, baseada também nos escritos de Platão, que dizia que o homem deve vencer o seu corpo e procurar o mundo das ideias, o mundo espiritual. Vários outros grupos, como por exemplo os estoicos, também valorizavam isto. Você sabia que, aliás, o próprio imperador romano Marco Aurélio também era um filósofo estoico? E Marco Aurélio dizia que ele tinha a capacidade de dominar o seu próprio corpo. Ou seja, na época em que o Novo Testamento existiu, na época em que o cristianismo começou, havia claramente espalhada nesta cultura greco-romana a ideia de que os homens virtuosos são aqueles que têm o total e completo domínio sobre o seu corpo. Homens que não são assaltados pelo pecado, pela tentação sexual, pela tentação da gula, da comida. Homens que não têm nenhum prazer a não ser da virtude intelectual ou espiritual. Acontece que, quando o cristianismo começou a atingir o mundo grego, muitos de mentalidade helenística vieram para dentro do cristianismo. Você pode estudar isso nos primeiros séculos após a era apostólica, nos escritos dos chamados pais da igreja. Ok, esses homens virtuosos começavam a ver agora que o cristianismo tinha que valorizar aqueles que venciam o corpo, como na mentalidade platônica, aqueles homens que valorizavam apenas o mundo da espiritualidade. Foi nesta leva que Basílio de Cesareia veio para cá, para uma região inóspita, e fundou aqui um monastério, um lugar onde os homens cristãos que vinham para cá eram homens que venceriam o pecado, venceriam o sexo, venceriam o prazer do alimento, ficariam apenas na norma medieval do reze e trabalhe, ora et labora, como dizem em latim. Homens que apenas rezavam e trabalhavam, e moravam nessas grutas. Você pode ver em vários lugares aqui resquícios ainda daquelas celas ou quartos onde moravam esses monges. E alguns lugares aqui foram transformados em capelas, em igreja. Pessoas que ficavam aqui acreditando que eram mais santos do que todos porque estavam afastados do mundo, do pecado, eram eremitas, eram monges. Havia vários outros também que aderiram à teologia monástica. Por exemplo, São Pacômio, que morou em cima de uma pilastra
e não comia nem bebia, a não ser que alguém levasse um pouco d'água para ele. Orígenes, que chegou a castrar a si mesmo para não ter mais nenhum desejo sexual. Você tem São Bento, que fundou as regras da Ordem de São Bento. Quando eu venho a esse lugar, eu fico imaginando os monges que aqui havia e que ficavam todos os dias rezando, cantando, trabalhando. Mais nada além disso. E eu fico pensando, o que passava na cabeça daqueles monges? Eram homens sinceros, eu não posso negar isto. Muitos deles podiam estar fazendo aquilo com muita sinceridade para com Deus. Mas, infelizmente, se eu comparar isto com o evangelho pregado pelo apóstolo São Paulo, que esteve aqui na região da Capadócia, antes que esses monastérios fossem feitos aqui, fossem criados por Basílio de Cesareia, o apóstolo Paulo esteve aqui. Eu estou pertinho da região da Galácia, para onde Paulo mandou uma carta. Paulo pregou a justificação pela fé. Paulo pregou que Deus não vai me aceitar pela quantidade de esmolas que eu ofereço, pela quantidade de orações que eu faço, pela quantidade de jejum que eu exercito. Deus vai me aceitar pela graça mediante a fé. Esta combinação da graça com a fé é que trará a salvação. E não as obras, não a mortificação desnecessária do corpo. É lógico, eu não quero levar você a uma ideia agora de graça barata, não é isto. A graça é de graça, mas ela não é barata, porque ela custa tudo que eu tenho e a graça transforma a minha vida. Mas o que eu quero dizer para você é que as obras que aqueles monges aqui praticavam, elas não são o meio nem a causa da minha salvação, mas devem ser o resultado dela. Repito, os monges que aqui viveram talvez fossem pessoas sinceras a Deus, mas se entendessem o Evangelho de Cristo, talvez teriam uma vida cristã um pouco mais fácil. Talvez entenderiam que Deus não queria que eles viessem para o deserto, morar em cavernas. Deus gostaria que eles fossem para a cidade, pregar para as pessoas que Cristo transforma a vida, perdoa pecados e leva pessoas ao céu. Deus não quer cristãos eremitas. Ele disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas apenas que os livres do mal. E Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, vão para o deserto e fiquem ali separados de tudo e de todos. E você hoje? Que tipo de cristão você é? Um cristão monástico que vive no rolzinho da sua espiritualidade, que não quer participar da igreja porque lá tem pecadores demais, por isso você diz, sabe, eu não frequento igreja nenhuma porque eu prefiro ficar em casa, longe desses cristãos hipócritas, longe desses pecadores. A igreja tem muito mau testemunho, não serve para eu ficar lá. Eu acho que não é esta a teologia que Cristo pregou. Não é esta a teologia basiliana de eremitas cristãos, mas de pessoas que testemunham na multidão que Cristo os transformou. Um lugar muito interessante para visitar, recomendo que você venha à Turquia visitar esse lugar para conhecer um pouco da história do cristianismo, mas também para você aprender que tipo de religiosidade Deus quer. Compare o evangelho com a vida monástica e você verá que a justificação pela fé nos livra de muito legalismo, de muito cerimonialismo que talvez não leva a lugar nenhum. Que Deus abençoe a cada um de vocês, é o meu desejo, em nome de Jesus.